A minha avó fuma por um cachimbo, umas pedrinhas brancas que eu nem sei o que Pela narina também. E às vezes fuma por as narinas. É tão grave isso. É tão São grave. 8h30 da manhã. É tão... A emissora nacional antigamente era de um respeito. Imagina se o Igrejas Queira alguma vez passava uma coisa destas por cabeça, se quer, quanto mais dizer. 8h30 da manhã, a minha avó, não sei o quê, com a grande, pelo nariz. A Madame Queiro. Vamos lá, força. Força. Neste dia estávamos em 1844 e morri em Bordeus. Já estiveste em Bordeus? Já estiveste? Não estive. Bom vinho. Não estive. Bom vinho. Só, claro, deve ser um clichêzão falar de uma terra, de um lugar do mundo só pelo vinho, mas que realmente o vinho aqui tem uma centralidade que é a cena, não é? A cena, o Bordeus é vinho, Sim. bêbados, com certeza. Ela tinha 41 anos, falamos da feminista. E o Tiago já assim, vamos já embora. Adoro feministas. E esta mulher é mesmo incrível. Ela é franco-peruana, chamava-se ela Flora Tristán. Vamos falar dela. Nós, aliás, já falámos dela aqui, a propósito do seu neto, o pintor Paul Gauguin. E na altura eu disse: a avó dele é tão incrível que devemos trazê-la cá. Cá estamos a cumprir. Cá estamos a cumprir. Ela, Flora, que na vida real, como ela nasceu em França, era Flore, mas ela usou Flora o resto da vida. Nasceu em 1803, também lá em Bordeus, numa família muito curiosa. A mãe é muito curiosa, a família saía e dizia assim, o que é aquilo? Isto... Sempre de cortina a ver, aquela que a outra chegou. Sim. E são 3 da manhã daquela vem, sabe? A Flora, a manteiga vegetal. Que é o sabor que o pão adora. Isso. Muito bem. O pão adorava. Sim. Ela entrava, essa banha que vocês barra-me, como se fosse manteiga. Barra-me. http // A mãe era uma francesa de origem humilde, portanto não conta para nada aqui nesta história. Não se gastam parágrafos nisso. Tudo gravíssimo. Mas é pela parte francesa, não é pela parte de origem humilde. Nós gostamos muito de pessoas com origens humildes. Outro dia até passámos por uma e o Tiago tirou-lhe uma moeda de 2 euros. Que seria... O Tiago faz 2 quilómetros. Eu adorei. Foi que o Hugo não abriu a sua carteira. Este momento é real. E olhou para mim e disse: espero que tenhas dado 2 euros. Tal e qual. Agora, o pai da nossa Flora descendia de uma das famílias mais ricas do Peru, uma aristocracia espanhola ali no Novo Mundo. O pai morreu quando ela era muito pequenina e a mãe fica pobre. Porquê? Porque a família do pai dela nem sequer reconhecia aquele casamento. Portanto, dizia assim, eles casaram mais ou menos em segredo, não é bem em segredo, mas é um casamento assim com contornos pouco explícitos. Bom, e portanto, ela, para além de pobre, ficou ainda com o estigma de ser filha ilegítima, que era um estigma grande nesta altura. Estamos nos inícios do século XIX. Portanto, voltam à estaca zero completamente. Voltou à estaca zero. Que horror, sim. Que horror. E, entretanto, ela vai casar, ela é nova, também miúda, tem 16, 17 anos, casa. A coisa não corre bem, mas eles têm 2 filhos. Um dos filhos é a mãe, precisamente, do pintor Gauguin. O marido trata muito mal e ela quer divorciar-se. Só que o marido diz, não se divorcia nada e não aceita. Eles separam-se, ou seja, separam-se. Ela sai de casa, não é? O que é que ele podia fazer? Bem, podia ir atrás dela, que foi o que fez praticamente todo o resto da vida dela. Agora, para fugir àquele marido, ela vai para a Inglaterra com um trabalho, dama de companhia, estás a ver, fazer companhia a pessoas mais velhas, de uma família rica, ou de tomar conta das crianças, e vai ser aqui que vai nascer a sua noção de ser pária, que isto no fundo significa uma pessoa sem pátria. Sem pátria, exatamente. Só que ela identifica-se para o resto da vida como uma pária, não necessariamente pela questão da pátria nacionalidade, mas pela maneira como ela se via ela própria no mundo, que sem um lugar que fosse verdadeiramente seu, literal e também figurativo. Depois ela vai estender este conceito às mulheres em geral, aos mais pobres, às pessoas escravizadas, à medida que ela vai conhecendo as mais e mais injustiças do mundo. Como ela, é uma ideia muito, muito interessante ela dizer, no fundo, quer dizer, se eu não tenho uma lei que me proteja do meu marido que não aceita o divórcio e que me quer vir atrás de mim, infernizar-me, eu tenho que ir para outro país, eu sou uma pária, eu sou uma pessoa sem terra. Se a lei está do lado de outras pessoas, não é? Não me incluo nisto. E assim, ela em 1833
em parte para continuar a fugir ao marido e em parte para tentar reclamar a herança do pai, resolve viajar sozinha, uma mulher viajar sozinha nesta altura, até ao Peru. Sim. Há quase 200 anos. Ela não consegue nem um tostão, é outra vez maltratada pela família, considerada ilegítima. Portanto, tudo isto de conceitos que ela vai dizer. Ilegítima? Mas que conversa é esta? Não sou filha do meu pai. Óbvio. Bem, hoje parece-nos tão claro, mas certamente uma prática muito corrente. Só que é uma mulher que fica a pensar nestas coisas e passa lá um ano, vai viajar muito pelo Peru, conhecer esta realidade da maneira como os espanhóis, ou seja, esta diferença entre os brancos, os locais, isto começa-lhe a borbulhar tudo, vai convivendo com muitas injustiças e quando volta à França começa então a escrever os seus livros sobre esta matéria, sobretudo as promessas não cumpridas da Revolução Francesa que tinha acontecido há poucas décadas naquela altura. E vai se tornar mesmo muito política a sua escrita. Fala do quê? De um mundo em que nem as mentalidades, nem sequer a lei, de facto, protegia pessoas como ela, no caso como mulher e depois como muitas outras coisas, todas as mulheres e tantas pessoas excluídas. O seu primeiro livro, de 1835, chama-se Necessidade de Acolher Bem as Mulheres Estrangeiras. Fala sobre as migrações, ela que viajou sozinha e via assim, quer dizer, como é que é possível eu que sou uma pessoa perceber que não é suposto eu viajar sozinha no mundo, como qualquer homem o faz. E, portanto, esta ideia de acolhermos as migrações, desta mobilidade, quase como de reclamar o mundo como de toda a gente, claro, obviamente. Claro. E muito do ponto de vista das questões de género e também de classe, não é? Como isto era vedado às mulheres e também às pessoas mais pobres. Isto, 200 anos. 200 anos atrás, 200 anos atrás, mesmo, é verdade. E aqui não é o por não ter dinheiro para comprar o bilhete de passagem, é muito mais do que isso, é outra questão. Depois vem a sua obra mais importante, Peregrinações de uma Pária, sobre a sua tal viagem ao Peru, onde ela vai falar de questões políticas, da escravatura também, destas questões legais, da economia, também da cultura. E depois, a Inglaterra, escreve sobre as péssimas condições de vida da classe operária, onde cada vez que ela ia aprendendo mais sobre o mundo e ia escrevendo sobre isso. Recolhia quase. Sim. Era uma observadora. Muito. E in loco. Claro, ela viu pobreza abjeta em Londres, os excluídos da Revolução Industrial, basicamente. Visitou fábricas, bairros onde moravam os pobres, prisões, bordéis, hospitais psiquiátricos, orfanatos. Viu em loco e teve assim aquelas epifanias. Nasce a ideia de que os operários, no fundo, são os pobres. Aquela ideia, já se falava, não é? Esta coisa do operariado. Ela disse, não há, operários é quem vive das suas mãos. São todos os pobres são operários, nesta questão da luta dos direitos dos operários. Claro, é uma ideia também que, então, esta classe tem de se unir para acabar com estas injustiças. E não apenas os operários, ela frisa bem na sua obra, os operários e as operárias, defendendo aqui a importantíssima igualdade de género, sim. Porque as mulheres, escreveu ela, foram excluídas desde sempre, se pensarmos, da Igreja, do Estado, da lei, de todo até do espaço público, relegada para o espaço privado e da casa, claro. Nós sabemos que as ideias socialistas começaram a nascer nesta altura e até em Londres, a Inglaterra, foi aqui este fervilhar, Inglaterra e em Londres e França também. Agora, apesar dela ter conhecido bem, ter influenciado e ter sido citada no manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, que a citam como uma importante fonte de inspiração, eles publicam isto em 1848, portanto, anos depois bem dela. Mais à frente. Sim. Agora, apagaram, foi essa tal vertente feminista da luta do operariado, ou foi pelo menos esquecida, ou não foi aquele sonho que ela tinha, que era, isto é uma coisa conjunta. Os direitos dos operários são também os direitos das mulheres entre o operariado, por ser um grupo ainda mais excluído dentro daquele grupo que estava a fazer essa luta. Só que a semente lá ficou, claro. É uma semente que, como nós sabemos muito bem, ainda não acabou de dar flor, até que o mundo permita que entrem no centro todos aqueles e todas aquelas que vão sendo empurrados para as margens. A Flora Tristano morreu faz hoje 179 anos. Bravo!